Olá, nesta videoaula vamos ver a conciliação bancária, né? É, Nós vimos aí em umas aulas anteriores o lançamento do título, né? Paguei o título lá no Contas a Pagar, gerou o lançamento dele aqui no meu conta corrente, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, só recordando. Eu tenho os lançamentos aqui do pagamento, né? Vamos dar um detalhe aqui, ok? Tá? Esse foi aquele título que eu lancei, ele é um título, um lançamento. E eu tenho aqui também vários títulos, um único lançamento, ok? Para a primeira coisa, eu posso ver aqui o que ainda não foi compensado no banco, ou seja, falta conciliar no banco algum lançamento que eu fiz, eu posso ver por aqui, né? Relatórios de conta corrente, seleciono a conta, o período que eu quero ver, vou deixar aqui todos, e os lançamentos que ainda não foram compensados. Ele está me dando aqui exatamente os dois lançamentos que eu fiz. Aquele lançamento único e aquele lançamento que eu tenho dois títulos, né? O título Limpeza 1 e o Limpeza 3. Okay? Com o respectivo valor. Então, na minha conta aqui da empresa Bradesco, eu tenho esses dois lançamentos não compensados ainda. Okay? No Itaú, minha empresa do Itaú, período, eu tenho um único lançamento compensado. Tá? Aqui existem duas formas de eu fazer esta compensação. Da forma que a gente chama manual, através do consulta corrente, identifico o lançamento que eu quero fazer a compensação, por exemplo, esse lançamento aqui. Posso vir dar um detalhe, colocar a data de compensação aqui, ou uma forma mais simples e rápida por aqui. Dou um duplo clique. Vejo que ele está aqui com a minha data de compensação. Feito isso, automaticamente ele sai aqui do meu relatório de não compensados. Veja que no banco do Itaú eu não tenho nenhum registro ainda a ser compensado. Ok? Uma outra forma de fazer essa compensação seria através da importação do movimento, né? Através de um extrato OFX, que é exportado por qualquer banco, né? Padrão de qualquer banco. Então, posso fazer também através aqui da importação bancária. Tá? Praticamente todos os bancos eles trabalham com esse formato que é o formato do Money. Né? O formato que a gente recomenda ele lê do 97, mas nós recomendamos o modelo 2000. Tá? Com exceção do Banco Safra, porque o Banco Safra ele tem uma rotina específica. Então, se por acaso eu vou fazer a conciliação dos lançamentos no banco através do Safra, o meu banco é o Safra, eu tenho que usar essa compensação específica aqui dele. Tá? O processo é o mesmo, eu gero o arquivo lá pelo banco, venho aqui, peço para ler este arquivo, tá? Li o arquivo, clico em compensar, ele vai depois me dar uma lista lá com o resultado do que aconteceu. Tá? Mas vamos focar aqui no que a grande maioria utiliza, que é o arquivo de intercâmbio do MONE. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, importação da movimentação bancária. Eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente pedir para ele lançar e compensar, ou seja, ele pega esse extrato que eu gerei da minha conta corrente. Caso o lançamento não exista, ele lança e compensa aquele lançamento. Ou somente compensar, ou seja, o lançamento, o número do documento tem que coincidir com o documento que está no extrato, que está dentro desse arquivo. Tá? Vamos ver aqui primeiramente somente compensar. Eu venho aqui em verificar, veja que ele vem como padrão o Money, que seria o 97, eu mudo aqui para o 2000, que o meu arquivo eu gerei do formato do 2000. Tá? Direciona até a pasta onde está esse arquivo que foi salvo lá, anteriormente através do Home Bank. Clico no abrir. Aí ele está me dando aqui a visão do conteúdo do que tem nesse extrato, nesse arquivo. Tá? Então tem um pagamento da Eletropaulo, tem os juros, tem IOF, tem alguns débitos que ocorreram. Okay? O tipo do lançamento 0 indica que é um crédito, 1
indica que é um débito. Houve um estorno aqui nesse exemplo aqui, houve um estorno, né? Então, se eu clicar aqui em deixar a opção somente compensar e clicar no executa, ele vai me dar um resultado, ou seja, ele vai me gerar uma crítica. Se ele encontrou um documento com um valor diferente, ele vai me gerar uma crítica. Se ele encontrou um documento com aquele valor, ele compensa, não gera crítica nenhuma. Ou, se ele não encontrar, ele gera uma crítica, tá? Então, agora o próximo passo é o executa, tá? Aí, à medida que ele vai executando, ele já vai criando essa lista aqui. Ao término desse processamento, é só eu aguardar que automaticamente ele vai abrir o resultado em arquivo. Okay? Aqui está, né, o arquivo gerado. Então, por exemplo, o documento 4003 ele não encontrou, como o 4002, o 4003. Por quê? Eu não tenho no meu banco aqui, ó, vou copiar esse documento, ok? Vamos voltar lá na minha movimentação bancária, consulta conta corrente. Veja que eu não tenho nenhum documento com esta numeração. Tá? Vou fazer um exemplo aqui para compreender melhor. Vou pegar esse documento aqui, ó, vou alterar ele, o número do documento, para aquele documento que consta lá dentro do extrato. O que você tem que observar bem é que diversos bancos, durante o expediente, o número que ele associa ali no extrato, comum sendo um número do documento, com exceção do cheque, ele pode haver uma alteração. À noite, quando realmente tem o processamento, que é consolidado as informações, esse número pode ser alterado. Então, a gente sempre recomenda fazer no dia posterior à conciliação. Tá? Então, imagina que o meu documento agora está aqui, só que o valor não vai bater, tá? Porque eu não alterei o valor, eu alterei apenas o número do documento. Ok? Então, voltando aqui na importação bancária, ok? Vou selecionar, a primeira coisa, a empresa que eu estou fazendo essa movimentação. Tá? Vou verificar, ou seja, chamar novamente aquele extrato que eu tenho. Tá? Vou mandar ele executar aqui, só para a gente ver a crítica que ele vai gerar agora. Ok? Aquele documento que eu alterei, agora ele foi compensado. Ok? Agora vamos dar uma olhada lá como ficou o lançamento. Então vamos dar uma olhada como ficou lá o lançamento. Veja que ele fez a compensação pela data que está lá no extrato, tá? Lembrando que há uma diferença entre o valor que eu lancei e o valor que foi apresentado no extrato. Vamos dar um detalhe aqui, ó. Veja que ele fez a compensação, tá? E o valor está aqui, valor não confere, ou seja, o que estava no extrato é R$ 77,90. Ele fez a compensação, mas gerou essa crítica aqui no histórico que o valor não confere, ok? Até para depois a gente poder fazer uma identificação do que ocorreu com esse lançamento, tá? Então, primeira coisa, para que haja a compensação de forma automática, o número do documento tem que coincidir com o número do documento do extrato. E, obviamente, a conta. A conta tem que coincidir também. Beleza? Agora vamos ver mais algumas opções que nós temos aqui no módulo do banco. Nós já vimos aqui o relatório de conta corrente, que é aquele nosso lançamentos não compensados. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou a situação do Bradesco agora. Do Bradesco eu tinha dois, como eu fiz um pela importação automática do banco, só sobrou esses a ser compensado, ok? Os extratos, vamos ver a diferença, né? O meu aqui, quando eu saldo a imprimir o meu, eu venho aqui e coloco todos os períodos, ou o período que eu quero, a faixa. No meu caso, eu vou deixar todos. E gero o extrato com o saldo do meu a imprimir. Ok? Vamos verificar aqui. Ó. Ele deu dois lançamentos para essa conta do Bradesco, com o valor aqui do saldo estaria negativo, que eu não lancei o meu saldo inicial nessa conta.
ok? Isso daqui seria o meu saldo, que é o saldo que eu estou imprimindo, ok? Tem dois lançamentos. Se eu pedir aqui para que ele me imprima somente o saldo do banco, vamos ver a diferença entre o meu, ok? Saldo do banco. Veja que ele só colocou aquele lançamento que está compensado. Os demais lançamentos ele não aparece ainda. Por quê? Porque não caiu no banco. Então aqui tem que refletir o saldo que está no banco, ok? Para as empresas que trabalham com cheque pré-datado, a gente pode ver aqui o saldo do talão também, tá? Vamos ver a diferença aqui. Nesse caso aqui, infelizmente, eu não tenho nenhum lançamento futuro, então veio exatamente como... Opa, eu não mudei aqui, desculpa. Aqui é o saldo do talão. Período, saldo do talão, período, todos. Agora sim. Veja que veio idêntico ao meu, como se fosse o meu saldo, tá? Inclui os lançamentos ainda que não foram compensados. A diferença deste daqui para o meu saldo é que se eu der aqui algum cheque pré-datado, ou seja, eu preencher este campo aqui, ó, ele considera. No meu não, ele só considera até a data que eu estou tirando o relatório e que não entra os pré-datados. Beleza? Para os clientes que trabalham com recebimento de cheque, a gente tem aqui um cadastro desse cliente que ele recebe o cheque, tá? Os cheques que eu recebi desse cliente eu lanço aqui para depois fazer a integração com o nosso sistema ali, com o banco, tá? Porque aqui você tem empresas que, por exemplo, ela pega o cheque de um cliente, negocia esse cheque com outra empresa e repassa, tá? Isso daqui dá para você ter esse controle aqui também, tá? Os relatórios de cheque recebido, listagem de cheque recebido, beleza? Ok? Tem relatórios de conta corrente, onde sai só o que for pré-datado no período que eu tirei. Por tipo de documento, relação de cheques devolvidos. Tendo aqui cheques devolvidos, são os cheques que eu recebo, né? Por exemplo, recebo de um cliente X, mando para depósito, na compensação, por algum motivo, ele é devolvido, eu tenho um relatório aqui do que foi devolvido. Tem os cheques, resumos de cheques recebidos também. Então, tem uma gama de informações, tanto para o seu conta corrente, quanto para os cheques pré-datados que você recebe e para os cheques pré-datados que você dá. Tá? Dá para fazer esse controle aqui. Só uma observação aqui com relação à importação do Home Bank. É sempre uma conta por arquivo, ou seja, lá no seu Home Bank você tem que pegar, se você trabalha com várias empresas, você tem que pedir para ele separar, gerar conta por conta. Aí ele vai te gerar, sei lá, se você tiver 3 contas, ele vai te gerar 3 arquivos. Ok? Espero que tenha pelo menos esclarecido aí o uso, vamos dizer, as principais funções aqui do módulo do banco. Obrigado.